Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição, a mais um programa aqui do nosso querido ProTalks. Eu sou a Leti e agora você vai acompanhar essa edição comigo. O nosso convidado já vai entrar. Antes de tudo, vocês sabem, quem acompanha já sabe, né? Nosso programa conta com o apoio da Cooler Master, então, se você não conhece, fique conhecendo agora o mouse MM711 da Cooler Master, que é um mouse inovador, faz muita coisa, tá? Tem um design de concha lindo, cabo leve, durável, RGB, pesa menos 60 gramas, o que resulta em movimentos bem rápidos para você jogar o seu MOBA, o seu FPS, então vale muito a pena conferir. E se você quer conferir, claro, digita no chat, então, exclamação Cooler Master, como sempre, para poder aí achar mais informações, tá certo? Bom, vamos lá então, sem mais delongas, introduzir o nosso convidado de hoje. Ele que é uma fera, bicho, uma fera aí do Hearthstone, conhecido como Raze, mas é o Lucas Guerra. Seja muito bem-vindo, dos maiores nomes aí do nosso card game brasileiro. Lucas, seja muito bem-vindo, Raze. E aí, Letícia, tudo bom? Pô, prazer estar aqui. Boa noite para todo mundo. É isso aí, vamos bater um papo hoje. Eu até tinha comentado no meu Twitter, né, que eu sou um cara meio discreto, assim, eu não gosto de aparecer muito, não sou um cara de estar postando, não tenho nem Instagram, assim, para ficar divulgando minhas redes sociais, minhas fotos, né, em redes sociais. Mas acho que vai ser legal aí para quem tiver curiosidade, quiser me conhecer um pouquinho melhor, vai uma oportunidade bacana hoje. Não, com certeza muita gente quer te conhecer, até porque aqui no programa vem gente de todo lugar, né? Todas as modalidades, seja coach, seja player, vários jogos aparecem aqui, Valorant, LoL, CS, Hearthstone já teve a Naya aparecendo por aqui, agora você. Então, estou muito curiosa para também conhecer um pouquinho mais da sua história e já quero começar entendendo um pouquinho de como foi aí a sua trajetória antes, né, de você se tornar aí o Raze, né, um jogador de Hearthstone, como que era pouco da sua vida. Você chegou a se formar em faculdade? Como que foi esse processo? Inclusive, já queria também que você deixasse a sua idade, se não for nenhum problema, já fala a sua idade pra gente também. Não, eu já não sou mais tão novinho, né? Eu tô com 32 anos, então, digamos assim, que o auge, né, de um jogador profissional aí de qualquer game, tipo, já passei, né? Mas ainda tô conseguindo me manter em alto nível, que é legal. Mas assim, eu sempre fui aficionado por games, assim, desde pequenininho sempre gostei muito, sempre tive vários, né, tipo, como lançava videogame novo, eu comprava, né? Eu tenho um irmão, né, e ele também sempre gostou, então a gente sempre jogava junto. E acho que quando eu tinha lá meus 11 anos, mais ou menos, o primeiro jogo online, né, na época estava surgindo essa coisa de online que eu joguei foi o saudoso Ultima Online, que era, acho que um dos primeiros MMOs, assim. E até daí que surgiu o Nick Haze, que na época, né, tinha que criar um nick, sei lá de onde eu tirei essa palavra, assim, super aleatório e tal, acabei criando e uso desde então, assim, tudo que era jogo eu usava esse nick, né. Mas estudei, claro, eu cursei administração, me formei, daí depois de administração acabei fazendo 2 pós-graduações, né? Eu fiz comércio exterior e marketing, então estudei bastante, já passei por essa fase. Mas antes do Hearthstone, né, eu me aventurei, né, tipo, Ultima Online ainda não, eu competi por anos, joguei muito, assim, acho que por alguns anos até cheguei a ser o melhor jogador do Brasil, mas não existia um cenário de esportes, né, naquela época, então, assim, os campeonatos eram bem diferentes do que hoje em dia, né, não tinham tantas premiações, né, era uma coisa mais dentro do próprio jogo mesmo, assim, mas quando eu comecei a me aventurar mesmo, assim, que o cenário de esportes começou a surgir foi com o PES, né, o Pro Evolution Soccer, que eu disputei campeonatos ali de 2009 a 2014, mais ou menos, por uns 6 anos eu joguei campeonatos e, pô, foi uma passagem bem legal, assim, eu adorava, até hoje eu gosto de jogar jogo de futebol, assim, contra os amigos, mas conquistei bastante coisa, Copa América, vice-campeão de Copa do Brasil, consegui disputar o primeiro mundial, assim, que eles abriram para todo mundo, né, porque antes o mundial era bem fechado e tipo, jogava só europeu mesmo, então quando eles abriram para o mundo inteiro mesmo, fomos em 2 brasileiros para lá e eu fui um deles, consegui terminar no top 10 da competição, então foi um feito assim bem marcante para mim, que eu me orgulho. E aí depois do PES, tipo, foi muito engraçado, né, como eu entrei no Hearthstone, assim, que o PES para treinar, né, sempre marcava com amigos aqui em casa, a gente fazia muitos treinos offline, né? Não tinha tanto essa coisa do online igual hoje em dia. E daí, um amigo meu estava aqui em casa, daí ele, tipo, você viu o jogo novo da Blizzard e tal? Daí eu, pô, qual jogo? Daí ele, Hearthstone. Daí ele abriu o laptop, assim, para me mostrar. Comecei a brincar e tal, né?
pô, eu olhei assim e falei, putz, legal esse jogo, interessante, mas nossa, isso aqui deve enjoar muito rápido, tipo, e isso era ali, acho que 2014, né, que o Hearthstone tava saindo do beta, surgindo. Falei, isso eu vou enjoar muito rápido isso aqui. Achei legal, mas achei que eu ia, assim, jogar um mês e parar. E é muito louco que, pô, tô até hoje, né, comecei como uma brincadeira ali, tipo, um passatempo e acabei que virou mais um jogo que eu, né, tô aí há anos competindo. Cara, e do que você me falou até agora, assim, me parece que você é uma pessoa super competitiva, né? Você jogou PES competitivo, né? Jogou vários campeonatos, foi muito bem, inclusive, e agora também se consagrou no Hearthstone. Da onde que veio essa questão da competitividade? Você sempre teve isso com você, ou foi algo que você foi adquirindo? E se você puder comentar um pouco também dessa essa mudança, né, de PES para o Hearthstone, né? O que te fez sair também? Porque muitos jogadores acabam ficando no jogo só o resto da vida, né? O que te fez mudar também, fora essa questão da competitividade? Eu sempre fui, acho que conforme eu fui crescendo, eu fui ficando cada vez mais muito competitivo, assim, tipo, eu odeio perder e tudo que eu faço, meu pai desde pequeno ele falava assim, você pode fazer qualquer coisa, o que você quiser na vida, assim, mas tudo que você for fazer, procure ser o melhor. Então, assim, tudo que eu faço na vida, eu tento ser o melhor. Nem sempre você vai conseguir, mas eu tento ser pelo menos a melhor versão de mim, sabe? Tipo, eu vou dar o meu melhor. Se isso não for suficiente para ser o melhor do mundo, o melhor do Brasil, mas eu vou tentar o meu melhor. Então, sempre fiz isso, sempre adorei competir e da saída do PES para o Hearthstone, né, que eu falei, começou ali como um negócio muito casual, né, que tipo a gente vinham 5, 6 amigos aqui para a gente treinar PES e tal, e às vezes, né, enquanto tava dois jogando, tava ali no intervalo, eu ficava brincando no Hearthstone na época. Só que o PES, né, nessa época, hoje em dia ele voltou a bombar e tal, mas ele tava decaindo um pouco assim, e, tipo, o PES ele é dividido em federações, né? Então tinha eu moro em Curitiba, né, atualmente, então tinha a Federação Paranaense, aí Paulista e tudo mais, e a Federação Paranaense estava passando por alguns problemas e tal, e começou a ter poucos campeonatos. Então, tipo, a gente foi desanimando um pouco com isso, e ali aí por final de 2014 para 2015 eu jogava o Hearthstone ali casualmente, mas eu sempre tive essa facilidade para jogos, assim, para essas coisas de raciocínio lógico, então acho que eu fui aprendendo rápido e, pô, comecei vou tentar, né, eu gosto de competir, vou tentar, tipo, competir também. E ali por, acho que começo de 2015, na época quem cuidava do cenário de Hearthstone ainda era o Marduk, assim, era o principal nome do cenário que organizava os campeonatos e tal. Ele estava fazendo, né, já deviam ter rolado alguns outros ali por 2014, mas eu ainda não participava muito. Ele fez um campeonato com os melhores jogadores do Brasil, daí surgiu uma vaga, o Coglorin, que era né, eu estava começando ali a ficar amigo deles, né, dessa galera do cenário na época, o Coglorin falou, pô, tem um cara aqui que joga bem e tal, é o Reise, né? Daí o Marduk me colocou. Primeiro campeonato que eu disputei, pô, ainda consegui ganhar. Daí fiquei mega feliz, né? Puxa, um jogo novo, assim, que eu tava me aventurando, ganhei o primeiro campeonato. Falei, acho que agora vou tentar, né, os próximos, competir ainda mais. Então, assim, fui parando com o PES. Quanto menos eu jogava PES, mais eu jogava Hearthstone, assim. Então, hoje em dia, eu já não jogo mais nenhum campeonato de PES e o meu foco é só Hearthstone. O PES fica sendo só, às vezes, uma brincadeira, né? Com algum amigo, assim, e tal. Mas foi um negócio muito louco, porque eu nunca tinha jogado card game. Quando eu era criança, né? O Magic tá aí há, sei lá, 20, 30 anos eu tive cartas de Magic, mas era aquela coisa, sabe, bem de criança, assim, pai, compra, né, cartinha, daí você abriu o pacotinho, era mais para colecionar, assim, não entendia muito as regras e tal, então eu posso dizer que, basicamente, o Hearthstone foi meu primeiro card game, que eu tive que aprender tudo do zero, assim, né, os termos de card game e tudo mais, que para mim era um mundo muito novo, né, que a gente vê a maioria dos players de Hearthstone, eles vêm do Magic ou Yu-Gi-Oh!, Pokémon card game, assim, e tudo mais. Essa é uma questão muito interessante, né? Até quero perguntar um pouco mais sobre isso, mas antes eu quero descobrir um pouquinho mais sobre, ainda um pouquinho mais do seu passado mesmo, antes de se tornar um atleta, né? Antes de competir profissionalmente. Você chegou a trabalhar com o que você se formou, trabalhar com outras coisas? E quando que você teve esse insight de que, pô, eu posso ganhar dinheiro, eu posso viver dessa questão de jogar, né, profissionalmente? Então, tipo assim, desde de moleque ali, eu sempre
tentava dar um jeito de ganhar meu próprio dinheiro, né? Assim, até hoje eu moro com os meus pais, né? Graças a Deus, tenho uma vida legal, tenho o conforto que meu pai pode me proporcionar, mas eu sempre quis, né, me virar, assim. Então, com o PES, né, na época os campeonatos, a maioria eram em premiações, videogame, televisão, computador, essas coisas, ganhei muito prêmio, então era uma forma de eu me virar, que foi durante ali o período da faculdade, e depois quando eu estava estudando pós-graduação também. Então, assim, eu não cheguei a trabalhar efetivamente de carteira assinada em algum lugar, mas, né, como esses meus hobbies, digamos assim, sempre me davam um retorno, era o meu caminho. E o meu pai também depois se aposentou, tem negócios, então meu irmão é dentista, não tem nada a ver, né, com a área, assim, né, tem a profissão dele lá quietinho e tal, então eu, como fiz administração, entendo um pouco mais, daí acabo sendo esse parceiro, assim, do meu pai, sempre que ele precisa, né, sempre foi assim. Mas daí com o Hearthstone nos últimos anos, claro, acabei focando cada vez mais nisso, porque estava me dando um retorno legal e tal. Mas é isso aí. Então você chegou a trabalhar, mas você ainda ajuda seu pai? Ou como que é isso hoje em dia? Você só trabalha com Hearthstone, assim, jogando? Ou não? Hoje em dia, desde ali de 2000 e, sei lá, eu fui cada vez mais, assim, o Hearthstone para mim era, que eu levei o PES num período que eu estudava, né, então, assim, era um hobby que eu ganhava dinheiro, mas eu não levava, assim, como profissão, sabe, e o Hearthstone para mim acabou sendo isso ali de 2014, 15, 16, aí eu fui cada vez mais, conforme ele ia dando mais retorno, e eu fui aceitando a ideia que, pô, dá para tentar focar só nisso, assim. E os meus pais, eles me apoiam bastante, ele entende bastante, sabe? Se ele precisa da minha ajuda para alguma coisa, eu sempre estou disposto, mas eu falo, pô, pai, vai ter um campeonato importante, eu preciso focar e tal. Ele sempre foi muito compreensivo, assim, né? Eles sempre me apoiaram, eles falam, pô, corre atrás dos seus sonhos, faz o que você gosta. E então é isso, assim, dos últimos aí, 2017, 18, 19, 2019 talvez tenha sido o meu melhor ano, assim, financeiramente no Hearthstone, e então eu tenho focado mais nisso mesmo. Aproveitando já que você falou da sua família, né? Como que foi para sua família acompanhar esse teu processo, né, de carreira? Porque para família é complicado. Normalmente Sim. eles querem ver esse retorno, é o retorno financeiro, né? E essas coisas às vezes demoram. Então, como que foi para sua família entender esse seu desejo de viver do esportes e as coisas, eles vendo também as coisas dando certo para você? Não, eles sempre me apoiaram, assim, tanto meu pai quanto minha mãe, e meu irmão, que acho que é meu maior fã, assim, e meu irmão competiu comigo também no PES, ele jogou, mas o Hearthstone não é a praia dele, né, porque ele é dentista, daí fazer conta não é muito a praia dele. Mas eles sempre me apoiaram bastante, assim, todas as minhas escolhas e principalmente com os games. Só que, claro, como eu falei, eu tô com 32 anos e, né, eu namoro já faz 10 anos, tô batendo recorde aí. Então, assim, hoje em dia minha mãe sempre fala, porque eu cursei administração pelo meu desejo de empreender, assim, eu sempre falei, pô, eu quero ter um negócio, quero montar alguma coisa, eu ainda tenho esse meu plano guardadinho, assim, sabe? Mas minha mãe hoje em dia, eles continuam me apoiando, mas claro, às vezes ela fala, pô, você já tá com, né, mais de 30 anos, tem que começar a pensar no futuro, você vai viver só disso pro resto da vida, você não vai competir a vida inteira e tal, né? Mas, assim, independente desses toques, eles não deixam de me apoiar, então isso é muito importante, assim, porque como você falou, o retorno é difícil, né? Como em qualquer profissão, mas no esporte, às vezes você olha aqueles grandes nomes que falam, nossa, o cara tá ganhando rios de dinheiro, mas assim, o topo da pirâmide, né? E para chegar lá, a caminhada é bem difícil. E se manter no topo também, né? Não é Sim, fácil. E assim, nem sempre você vai ganhar. Você pode ser um sim. competidor absurdo, mas nem sempre você vai Nem sempre ganhar. você vai ganhar. Principalmente em Hearthstone, que é card game. Card game tem muito elemento de RNG, então às vezes você tá super preparado, mas não é o seu dia, né? Então tem que saber lidar com isso, que é bem complicado mesmo. Interessante. Teve uma questão aqui que a nossa produção encontrou lá no fundo do baú, que é que afirmaram aqui que você já fez trabalho comunitário em hospital. Como que foi essa vivência? Conta um Então, pouco pra eu gente. cursei administração na PUC, né? E assim, até então eu nunca tinha feito nenhum trabalho comunitário, mas a PUC, né, que é católica, tinha lá uma exigência de fazer um trabalho comunitário, de 6 meses ou um ano, não lembro exatamente, né, a quantidade.
Aí quando eu fui me inscrever, assim, a primeira coisa que eu pensei, porque eu sou um cara que eu gosto muito de esporte, né? Eu tenho esse meu lado de games, assim, que eu sempre fui fissurado desse lado nerd mesmo, mas eu também tenho o meu lado esportista, assim, que eu sempre adorei jogar bola, tênis e, pô, depois fui fazer Muay Thai e tudo mais, assim, sempre gostei de estar fazendo alguma coisa. E aí quando eu fui buscar, dentre as opções do projeto comunitário, eu pensei, vou numa escola, né, fazer recreação e tal, né, legal. Aí eu me inscrevi para isso. Aí, sei lá, depois, quando eu fui efetivamente fazer, o cara falou que não deu certo, deu uma confusão na época, fiquei bolado. E aí, o que sobrou? Um hospital, né? Daí eu, pô, um hospital, né? Fiquei meio assim, porque eu já não gosto de ir no hospital, né? Assim, tem um ar meio deprê, né? Pô, ninguém quer ir para o hospital. Quando vai para o hospital é porque está doente, está com algum problema. Mas, assim, foi um negócio bem gratificante para mim na época, sabe? Porque por mais que fosse trágico, por exemplo, a gente ia lá na hemodiálise, daí, pô, o cara que faz hemodiálise é um negócio chato, né? Você tem que ir lá, às vezes, pô, tem gente que vai todo dia fazer transfusão e tal. Então, vamos fazer bingo na hemodiálise. Pô, aquele cara tá ali, sabe? Você vai lá, você vê muita coisa triste, né? O lado ruim do hospital, mas assim, a gente fazia pequenos atos, sabe? Fazer um bingo, contar uma piada, jogar um dominó, tipo, qualquer brincadeira, qualquer história, ou cantar uma música. A alegria daquelas pessoas, sabe? Assim, você vê que, pô, você mudava o dia delas, tipo, eles te agradecendo, pô, obrigado, assim, por pequenos gestos. Então, assim, na época foi bem gratificante. E hoje em dia eu dou muito valor até para quem faz esse tipo de projeto, porque é bem legal, sabe? Assim, Bacana. tem a parte, né, mais triste, claro, que às vezes você tem que ter um emocional para lidar com isso, mas você também sai de lá, pô, valeu a pena. Que bacana, cara. É bom ter essas coisas ter passado por coisas assim na vida, né? Te ensina bastante coisa. Eu tive também uma experiência social, né, quando eu me formei, e é uma das coisas que eu levo para minha vida, então é realmente bem interessante. Puxando um pouquinho pro lado, agora que você falou, né, que foi seu primeiro card game, né, o Hearthstone, e eu já queria saber como que foi esse início, né? Você falou que o início foi bom, né? Você já começou ganhando, já começou aí muito bem, mas eu queria saber um pouquinho como que foi aprender esse jogo, né? E o Sim. que você acha que é essencial para alguém que está começando, alguém que pega o jogo na primeira vez, assim, cara, o quão difícil ele é para você se tornar um expert? Uhum. Então, o primeiro campeonato que eu comentei, eu ganhei, mas assim, eu já jogava o jogo há alguns meses, né? Só que eu jogava Uhum. de forma bem casual, né? Não tinha entrado assim, nesse cenário competitivo. Assim, como eu falei, como foi meu primeiro card game, o início para mim, o difícil, acho que é muito importante você assistir stream, sabe? Assistir outros players jogando, que foi a forma que eu consegui aprender mesmo. Hoje em dia tem mais artigos, tem mais coisas assim, muitos guias que também você pode consumir, né? Pode ler e vai te ajudar a entender um pouco melhor. Mas assim, assistindo eu consegui às vezes, pô, tô assistindo o cara jogar, daí ele faz uma jogada, eu penso, né? Ele vai fazer a jogada, aí você pensa, o que você faria? Daí ele faz. Se não for a mesma coisa, pô, por que ele fez isso, né? E tal. E vai tentando entender esse raciocínio, e aí, assim eu fui evoluindo, sabe? Agora, a grande dificuldade que eu tive, então, às vezes, eu entendia a jogada, daí eu pensava, essa é a jogada que tem que ser feita, mas eu não entendia muito o porquê, sabe? Porque eu não entendia os termos de card game. Para você ganhar tempo, para você ganhar valor, essas coisas assim, eu não sabia os termos, então era meio intuitivo o que eu fazia, mas sem entender muito o porquê, sabe? Aí eu fui pegando isso com o tempo, assim, até a própria montagem de decks, que é um negócio que demora muito, quem já vem do card game tem uma facilidade, depois para campeonatos. Claro, nossa, eu penso, meu Deus, né? Lá no começo, como eu montava cada lineup ruim, assim, você vai montar a lineup, os baralhos que você vai levar no campeonato, você tem que pensar, né, numa estratégia, o porquê de cada baralho ou de cada tech card. E na época era meio, vou levar isso porque eu gosto desse deck ou porque esse baralho é forte, sem assim ter uma estratégia envolvida, sabe? Então é muito louco isso, assim, foi legal, mas ao mesmo tempo esse começo foi difícil de entender todo esse processo, assim. Já entrando um pouco nesse assunto de deck, né? Na HCT Winter 2017, o Frozen, né, chegou a agradecer publicamente você por ter usado, né, um deck baseado em um que você montou. Como que foi ser reconhecido, né, como um grande deck builder do cenário? Então, 2017 eu já estava jogando daí o competitivo há alguns anos, eu já tinha até esse reconhecimento nacional, né, que eu tinha ganho
bastante coisa e tal, mas eu ainda não tinha despontado em campeonatos internacionais. E assim, quando o Frozen foi jogar o Mundial e ele tava, né, criando a lineup dele e me pediu a lista, daí eu passei para ele, não era um cara assim que eu era tão próximo, eu olhava com muita admiração, né? O Frozen na época, pô, um dos melhores jogadores do mundo, o cara tá classificado para o Mundial e tá me pedindo ajuda, né? Tipo, para uma lista assim. Aí eu passei a lista e tal, mas não achei que ele fosse, né, levar mesmo. Daí ele levou a lista para o Mundial e acabou ficando em segundo lugar. Já fiquei super feliz com isso, assim, sabe? Só deu mesmo saber que, pô, o cara levou a minha lista e ficou em segundo, que legal, né? E depois ele veio publicamente e agradeceu, me citando e tal, agradecendo. Então aquilo para mim foi, assim, muito legal, porque foi o meu primeiro reconhecimento no cenário internacional, sabe? E aí 2018 foi o ano que eu acho que eu despontei mais, assim, por o resto do mundo. Mas foi assim, muito gratificante, muito legal da parte dele, que já era um jogador consagrado, vir publicamente agradecer, pô, eu para a galera do resto do mundo ainda não era ninguém, sabe? E aí depois nas viagens eu vinha conhecer ele pessoalmente, a gente jogou ping-pong, ficou amigo, foi bem legal, assim, tipo, essa trajetória é muito louca. Que legal, bacana. Sobre o processo de criação de decks agora, quais fatores você mais leva em consideração quando você vai montar um deck novo, né? Você disse que é um processo complicado, difícil, ainda mais para quem está começando. E agora, como que você vê esse processo? Então, no começo, assim, né, como eu nunca tinha jogado card game, isso era muito difícil para mim. Eu tentava pegar decks que a galera já tinha criado e jogava mesmo. Aí, com o passar do tempo, eu fui gostando, assim, de criar os meus próprios decks. Então, assim, eu não sou o cara, por exemplo, hoje, inclusive, está lançando uma nova expansão de Hearthstone. Lançaram aí várias novas cartas, então o meta vai mudar inteiro, né? Então, assim, eu não sou aquele tipo de cara que fica antes do lançamento olhando e tentando criar decks mirabolantes. O meu processo de criação ele é mais assim, eu penso ali em alguma coisa e vou pro teste, sabe? Testar, ver se funciona, essa carta não tá legal, daí eu substituo, é mais assim, testando do que teorizando mesmo, assim. Então, mas é um negócio que eu gosto. Muita gente brinca, quem nunca usou um deck do Reis e tal. E eu gosto, sempre que eu tenho resultado com algum deck, eu compartilho no Twitter e tudo mais. E é bem legal. Esses dias até um cara mandou para mim, pô, cara, me manda um deck novo que eu sempre ganho com seus decks, agora eu tô só perdendo e tal. Tipo, eu falei, não, calma, vai lançar a expansão, daí eu começo a postar e tal. Olha, o pessoal é assim, já mal lançou, já tá pedindo, já quer ali seguir as dicas. É, muito, muito engraçado, assim. Mas não vou dizer, não sou o melhor criador de deck, mas é assim, eu gosto, eu tenho minhas ideias malucas e gosto de testar e às vezes funcionam, daí eu compartilho. Legal. Bom, em 2018, a campanha do time brasileiro na HGG, Hearthstone Global Games, para quem não sabe, né, levou a um segundo lugar histórico, né? Como que foi essa trajetória desde a formação do quarteto aí, que foi com o Perna, o Lucas, CRT e o Neves, até a final do torneio contra os chineses? Cara, esse ano foi marcante mesmo e o HGG foi um feito histórico assim pra gente. Que o HGG era o torneio, né, entre as seleções, né, do mundo, teoricamente os melhores jogadores de cada país. E assim, claro que na época a gente tinha excelentes jogadores, mas dentre os disponíveis ali para disputar esse mundial, acho que a gente conseguiu formar o Dream Team daquele ano. Assim, eu não poderia pedir por companheiros de equipe melhor, que todos estavam jogando muito assim na época, super dedicados e a gente era amigo. Claro que é muito engraçado porque nossa trajetória foi incrível, mas também tem alguns conflitos ali. A gente, na hora de sentar e bolar estratégia, conversar tudo mais, por talvez eu ser muito competitivo, mas os outros jogadores também são. Então eu e o Neves, a gente às vezes batia muito de frente, discutia, mas depois a gente se entendia porque a gente tinha um objetivo, que era ser campeão mundial. Tipo, parecia um negócio muito distante, mas a gente sabia que dava, sabe? Então, assim, começou no suíço, primeiro, não vou lembrar agora, né, todos os países, mas ganhamos a primeira, daí, pô, super feliz, daí 2-0, 3-0, aí a gente terminou invicto no suíço, então, assim, isso deu uma moral e uma confiança muito grande, né, pra gente ir lá pra BlizzCon, que era onde seriam disputadas as finais entre as 8 melhores seleções e, nossa, após essa campanha, né, de invencibilidade no suíço, muita gente já estava
confiando na gente, botando muita fé que dava, e nós mesmos também, né? Pô, nós estamos indo lá para ser campeão, não é tipo, conseguimos a viagem e que legal, né? Então a gente chegou lá, a gente ganhou, pô, da Noruega, que tinha o Hunter Ace, que depois veio a ser campeão mundial e é um dos melhores jogadores da história. A gente seguiu assim na mesma campanha incrível até a final. Aí na final a gente pegou a China. Daí não, beleza. Tipo, a gente já tinha pego a China na fase do suíço e tinha ganho de 3-0, né? Daí não, super confiante, vamos lá, vai dar tudo certo e tal. Mas é card game, né? Do mesmo jeito que a gente estava super bem preparado, eles também estavam, e estavam num dia melhor que o nosso, assim. A gente acabou tomando 3-0 na final, nada deu certo, só que bateu aquela frustração, né, na hora, assim, a gente ficou triste, mas aí eu lembro que eu abracei eles e falei, pô, ergue a cabeça que a gente fez história, vice-campeão mundial não é para qualquer um, eu sei que a gente estava mirando lá no alto, mas é um baita resultado, a gente tem que ter orgulho, vai doer, né? A gente vai ficar, sempre vai lembrar, né? Putz, foi quase, né? Batemos na trave, mas é um resultado incrível, né? Até hoje muita gente lembra, muita gente fala, nossa, o Dream Team do Brasil, e eu tenho muito orgulho aí desse vice-campeão mundial. Não, com certeza, tem que ter mesmo, porque é um feito histórico, né? Com certeza vai ficar na memória de todo mundo. E já aproveitando para perguntar, né, que foi, a final foi contra os chineses, queria saber se, na sua opinião, existe uma região no mundo que é considerada mais forte ou que você considera que tem jogadores muito fortes? A Europa, em geral, eu diria assim, por bons anos foi, tipo, até hoje a Europa né, tem muitos europeus bons, mais do que em outras regiões. Aí, assim, nos últimos anos, em quantidade, assim, se você falar um país, eu te falaria a França. A França é incrível, assim, a quantidade de jogadores top a nível mundial que eles produziram, mas ainda acredito que é por conta do próprio cenário, sabe? Quanto mais incentivo você tem dentro do cenário, mais equipes dando suporte aos jogadores, mais campeonatos. A França vem fazendo isso já há alguns anos e não tem como dar errado, sabe? Mais gente começa a se dedicar e daí quem tem talento, quem é diferenciado vai para o topo, e eles produzem assim jogadores incríveis, tem muitos bons jogadores. Então eu diria que é a França. E só que assim, e nos últimos anos a Ásia, que era engraçado, né? Porque asiático geralmente é muito bom em tudo que é jogo. No Hearthstone eles não eram incríveis no começo, sabe? Mas agora, nos últimos anos, eles têm ficado, assim, têm tido excelentes resultados também, os chineses. Interessante. Inclusive, a Nai veio aqui no programa e ela comentou também dos europeus, né? Parece realmente uma região bem forte. A gente já vai falar um pouquinho de como é jogar qualificatória por região, mas ainda um pouquinho antes, em 2018 também, né? Na Red Canids, você estava na mesma equipe do Léo Mané, do Perna, né? Conta mais um pouquinho pra gente como que foi esse período e como foi a experiência de treinar, né, com essa equipe. Esse período, eu acho que 2018 é o ano que eu guardo com mais carinho, assim, no meu coração, porque eu fiz uma amizade muito legal com o Perna e com o Léo, principalmente com o Perna, tipo, de viajar junto, a gente treinava junto, a gente ia ter campeonato, a gente fazia call, assim, de ficar horas e horas e debatendo, às vezes, para decidir uma carta, assim, não, mas por que essa e por que não essa? Foi muito bom, assim, porque a gente estava nessa pegada vencedora, sabe? Todo o campeonato a gente entrava com a mentalidade de vencer, e ele é muito parecido comigo, assim, nesse sentido. Então, deu uma liga muito boa, assim. Acho que para a Red eles também ficaram super orgulhosos. Foi, assim, foi um ano, assim, sensacional, sabe? Porque eu consegui disputar uma etapa do Mundial Individual, a gente foi vice-campeão do Mundial por equipes, eu ganhei Copa América, eles também tiveram excelentes resultados, sabe, assim, foi o ano que eu com certeza tive mais resultado, e muito disso é graças a eles, foi por esse entrosamento aí, né, essa parceria que a gente tinha, e foi bem bom, assim. Falando agora um pouco de rotina em dia de jogo, né? Como que é essa preparação para jogar? Às vezes agora com certeza vai ser pela pandemia, né, em casa, mas às vezes eu sei que vocês jogam classificatórios, né, distante, em outras regiões e tudo mais, e queria saber então um pouco da diferença, né, de jogar de casa, se preparar para um campeonato ou para um classificatório e jogar um presencial, né? Há mudança na rotina, na preparação? Então, é engraçado que, assim,
agora, principalmente por conta da pandemia, todos os campeonatos estão sendo online, mas mesmo antes da pandemia, geralmente, assim, a maior parte dos campeonatos são online, às vezes com as finais presenciais, ou às vezes, assim, os majors, os campeonatos maiores que são inteiro presenciais e tal. E aí, eu lembro quando eu mudei do PES para o Hearthstone, o PES, hoje em dia também tem muita coisa online, mas na época que eu joguei era tudo presencial, e eu gostava muito, assim, sabe, de jogar olho no olho, de torcida ali enchendo o saco. Então, assim, aí quando eu mudei para o Hearthstone, era muito louco porque, pô, você tá na tua casa, você tá quietinho, é diferente, assim, né, essa pegada. Então, eu sempre gostava quando tinha alguma final presencial que eu conseguia classificar, ou esses torneios maiores, porque eu gosto, assim, sabe, da adrenalina do presencial, que eu acho que é diferente você tá, né, na atmosfera ali, tá no seu quarto jogando quieto, e às vezes você tá num palco, tem plateia, tem muita coisa para te deixar desconfortável. Então, às vezes, se você conseguir se controlar mais, você pode usar isso a seu favor. Eu sempre gostei, assim, sempre achei bem legal, mas agora, por conta da pandemia, infelizmente, né, a gente espera que passe logo aí, para o ano que vem, quem sabe poder voltar a ter torneios presenciais, porque o ano passado foi inteiro online e esse ano também eles já confirmaram aí tudo online. Mas a gente tem que passar por isso, né? Faz parte. E em termos de preparação, existe uma questão de você jogar vários jogos no dia do campeonato? Ou é um dia que você vai tirar realmente para ficar mais tranquilo? Como que é essa questão? Então, a minha preparação antes do campeonato né, seria meio igual para tanto presencial como online, tipo, uma semana, 15 dias antes, depende da importância do campeonato, eu começo a me dedicar mais, assim, passar mais horas me preparando para o campeonato. Daí, no campeonato em si, depende muito, assim, por exemplo, hoje em dia está tendo os Masters Tours, né, que nem... Então, assim, jogar um Master Tour presencial e jogar online porque você vai jogar 5 rodadas suíço num dia, e isso às vezes, puxa, demora 10, 12 horas, sabe? Então, realmente muda você jogar presencialmente ou jogar em casa. Jogar em casa, eu acho cansativo ainda, mas acho que porque eu tô mais velho e tal, acho que a galera que é mais nova deve tirar de letra isso aí, porque você ficar 10, 12 horas jogando é puxado, mas no presencial tem fuso horário, né? Você vai lá para a Ásia, então assim, você não tem. Dizem que para você se adaptar a um fuso é 1 hora por dia, né? Daí você vai lá, sei lá, chega 2, 3 dias antes do campeonato, você não vai estar super adaptado com o sono, tudo em dia para o campeonato. Então, assim, com certeza tem muita diferença você ir jogar em outro país, um presencial, de você jogar na sua casa mesmo, né? Muito mais tranquilo. Mas como eu falei antes, eu ainda, eu sinto muita saudade das viagens, acho que vale muito a pena, assim, principalmente para encontrar a galera, a interação, tudo mais. É incrível, assim, tenho excelentes memórias de todas essas viagens que eu consegui fazer graças ao Hearthstone, e uma pena que não estão acontecendo, né? Tomara que em breve a gente consiga recuperar esses campeonatos presenciais. A gente sonha, né, por um presencial com torcida, pessoal lá, aquela aglomeração que a gente gosta, enfim. Uma hora com certeza vai voltar. Agora sim, falando um pouquinho sobre disputar aí classificatórios por várias regiões, né? Queria que você comentasse um pouco dessa rotina, dessa experiência, né? Algo que não existe em outros jogos, em vários outros jogos não existe, né? Então, jogar, inclusive, né, diferentes fusos. Muito louco, assim, né? Tipo, eu não sei, eu não acompanho tantos outros jogos, né? O legal do Hearthstone é que você joga literalmente contra o mundo inteiro, né? Por mais que tenham, às vezes, divisões, alguns campeonatos, que nem, quando eu disputei o HCT, tinha, né, América, às vezes eles dividem América, Europa e Ásia, mas aí depois dessas classificatórias, daí juntavam para fazer uma final com os melhores e tal. Mas, assim... Agora me perdi, me perdi total. Só sobre jogar mesmo várias regiões, como que é a experiência? É estranho? Como que é jogar com os gringos lá? Tem alguma... Você sente que é realmente um jogo mais complicado, um jogo mais complexo? Como que é Não, essa assim, questão? desde o começo eu sempre vi que, tipo assim, dava por mais falhar, os europeus são muito bons e tal, mas assim, dava para bater de frente, o Brasil sempre teve potencial, tanto que a gente conseguiu fazer aquela campanha incrível do HGG,
Mas é mais isso, assim, como eu falei, às vezes o fuso horário, algumas coisas que acabam atrapalhando nas viagens, mas essa interação, você, pô, que nem em 2019, que pô, eu fui para Taiwan, eu fui para Coreia, eu fui para, sabe, Romênia, para países assim que eu jamais imaginei ir, conhecendo a galera de tudo que é país também. Então, assim, essa experiência é muito legal. Cara, eu já quero saber aqui, você é conhecido pelo público por conta das suas reações muito expressivas durante o jogo. E aí, como que é o Reis durante as partidas? Conta pra gente. Eu assim, como eu falei, eu vim do PES, então assim, eu no PES eu era um cara muito chato, acho que jogando assim, porque eu era o cara que sempre tem torcida, e aí eu viajava o Brasil, então assim, sempre que você estava fora do seu estado, eu tinha torcida contra, a galera vaiando e tudo mais, e sempre que eu fazia gols, eu gostava de, né, de levantar, comemorar, essa interação assim, eu sempre gostei. E aí no Hearthstone, né, que pô, não tinha isso, né, eu sentia falta assim. Então, todo campeonato que tem uma câmera para mim, sabe, eu tenho essa necessidade de tentar demonstrar o que eu estou sentindo, assim, para quem está assistindo, sabe? Às vezes eu acho que eu acabo reagindo mais do que eu faço sem câmera, obviamente. Então, assim, e é muito louco, porque tem RNG, sabe, você tá ali, acontece uma parada que você fala, meu Deus, não acredito e tal, e aí eu tento demonstrar isso pra câmera, sabe, porque que a galera fala, você tem que ser mais poker face, mas eu nunca gostei de assistir aquele cara que fica ali, tipo, parado o jogo inteiro, sabe, acontece um negócio bizarro e o cara tá, tipo, fingindo que nada aconteceu, Fazenda tipo, egípcia. não liguei para isso, sabe? Então, assim, aí eu sempre gostei, assim, de demonstrar e tal, que a galera falava, nossa, você fica muito nervoso jogando, às vezes poderia transparecer que eu tava muito nervoso, mas eu nem tava, assim, são mais minhas reações mesmo, que eu gosto de passar, e eu acho que para quem assiste é divertido mesmo. Já teve algum momento, assim, bizarro ou engraçado que você se recorda? Algo que foi, assim, sei lá, muito desafiador pra você, né? Que você se lembra? Algo que ficou realmente na sua memória de campeonato? Teve algum momento que você se lembra, assim, que você falou, cara, isso foi realmente bizarro, isso foi engraçado? De reações, assim, você É, diz? de algo que ficou, que marcou, assim, pra você. Posso contar uma história do PES, então, que é engraçada? Conta! Então, A bala. quando eu jogava PES, meu irmão, né, também sempre competiu junto comigo, e aí a gente estava na Federação Paranaense aqui, estava rolando um campeonatinho, e, pô, eu e meu irmão, a gente se dá super bem, a gente é super amigo, tem as brigas normais de irmãos, mas, né, passa. E, assim, a gente sempre foi parceiro, tava lá, daí tava tendo um campeonatinho, ele tava jogando ali, acho que na fase de grupos e tal, e eu analisei a tabela, né, eu já estava classificado para a próxima fase, e eu vi que se ele acho que empatasse o jogo, ia cruzar eu e ele, né, no mata-mata. Daí eu fui numa boa ali para ele e tal. Daí eu falei, ó, Thiago, faz mais um gol aí que senão é eu e você. Só dei uma indireta, assim, mas assim, numa boa, sabe? Só pra, né, tipo, não tava zoando ele nada. E eu não sei como que ele interpretou isso, só que ele ficou muito puto na época. Ah, eu e você, então? Ah, então eu faço questão de te enfrentar. Ah, vou empatar esse jogo só pra te enfrentar e tal. Tipo, pirou do nada, assim, né? Daí eu, tá, então tá, né? Daí empatou o jogo, terminou, classificou e primeiro mata-mata eu e ele, né? E assim, meu irmão jogava super bem e tal, mas eu acabava ganhando a maioria das vezes dele, né? Mas treinava junto comigo, era sempre difícil e tal. Aí, e eu sempre fui o cara ali que eu falei, né? Eu sempre, pô, comemorava, eu sempre extravasava jogando, né? Eu sei que meu irmão, ele entrou tão vidrado, assim, tipo, nossa, eu vou ganhar esse jogo. Ele tava muito focado, eu não sei o que aconteceu esse dia que ele pirou tanto, daí ele ficou o jogo inteiro assim, tipo, focado e ficava. Você não é o melhor? Mostra aqui que você é o melhor, então. Então mostra hoje que você é o melhor e tal. E mostra hoje que você é o melhor. E, cara, baixou assim, Satanás nele, porque eu não andava em campo, eu não conseguia fazer nada. Tipo, surreal, assim, surreal. Eu era um cara que atacava muito, acho que eu não dei um chute a gol. Ele fez 1-0, só que eu jogava pelo empate, né? E daí, tipo assim, mas eu fui massacrado o jogo inteiro. E eu quietinho, tipo, nem parecia eu, porque ele tava tão louco e tão. Não, mostra aqui quem é o melhor, então, mostra aqui. Tão assim, alucinado e falando o jogo inteiro que eu não conseguia falar. Eu fiquei quieto e tal, né? Não queria brigar nada também. Daí eu fiquei ali, mas tentando. Eu sei que nos acréscimos eu não tinha dado um chute a gol, nada. Meu irmão foi, tipo, rifar a bola para acabar o jogo. Eu dei um carrinho e peguei a bola.
saí na cara do gol ali, último lance, fiz o gol. Aí eu não tinha falado nada o jogo inteiro, aí eu levantei, olhei na cara dele, mostra aqui quem é o melhor, então. Nossa, cara, pensa num cara nervoso, tipo, pegou o controle, explodiu no chão, saiu puto, assim, e tal. Eu falei, meu Deus, né? Mas depois a gente se entendeu, coisa de irmão, tudo certo, mas é uma história, assim, engraçada de reações dos dois que me veio na cabeça agora. Caraca, a pressão psicológica do teu irmão ali. Assim, agora eu entendo, né? Esse treinamento de anos no PES aí te moldou pro Hearthstone. Só pode, porque é possível. Não, no PES com certeza calejou, porque, cara, era muito engraçado, assim, eu viajava para o Rio de Janeiro, por exemplo, eu era o cara, tipo, que eles falavam, ah, você é muito chato de jogar contra, porque eu gostava de extravasar e comemorar mesmo, só que calejou muito porque, assim, pô, ia para o Rio, a galera torcida, porque no PES tem muita torcida de quem tá jogando, quem tá assistindo, e a galera fica pegando no pé o jogo inteiro, na orelha, xingando e cornetando ali, então, assim, acho que isso ajudou a me moldar, assim, a me tranquilizar também para essas situações adversas. É bom, né? Porque jogar competitivo fora do Brasil, internacional, né? Com os caras ali do lado, deve ser um. Né, deve dar uma aflição. Acho que todo campeonato dá um nervosismo. Mas quando você tá ali contra um cara que, sei lá, um dos melhores do mundo. E aí, como que é? Como que é nesse momento, essa hora H? Eu acho assim, todo campeonato, por mais assim experiente que você seja, até hoje, claro, bate aquele friozinho na barriga, assim. É claro que é diferente, para pessoa que às vezes está no primeiro campeonato, o cara vai lá, o primeiro campeonato dele é importante, ele vai ficar muito mais nervoso do que eu, mas é normal, assim, bater esse nervosismo. Assim, eu nunca me preocupo muito, vou enfrentar o fulano, sabe? Assim, tipo, eu não menosprezo ninguém. Às vezes pode ser, um cara que você sabe que você é melhor, ou não, o cara já foi campeão mundial, mas você tem que levar com seriedade qualquer adversário. Eu nunca fui, assim, de me intimidar, pô, vou enfrentar fulano ou ciclano. Então, assim, eu levo todo jogo com seriedade e acho que tem que ser assim, né? Você não pode escolher muito adversário, né? Que vier, veio e tem que encarar. Uma coisa que eu penso é isso: você quer ser o melhor do mundo, você tem que jogar com os melhores, né? Então. É aquele ditado, né? Se você quer ser. A gente falava muito no pesado, você quer ser campeão, não adianta escolher adversário. Tipo, Sim. não adianta você ficar ali, não, se eu fizer esse caminho e tal. Claro, às vezes você vai chegar mais longe. Mas como eu falei, eu sou muito competitivo, eu sempre quero ser o melhor. Eu nunca me contento, sabe? Fui vice. Óbvio que você fica feliz, são bons resultados, mas também vai ter aquela frustração de tipo, pô, Queria mais. quase. Semana passada até fui vice-campeão de um campeonato de Hearthstone. Daí fiquei, né? Tipo, um bom resultado, tô conseguindo me manter consistente, mas fui 2 vices esse mês. Daí você fica, pô, 2 vices, podia ter sido 2 títulos, né? Assim, você fica chateado. Então é bem isso. É melhor não escolher adversários, tem que estar preparado para qualquer um mesmo. Ao mesmo tempo, isso é o que te move também, né? Você pegou um vice hoje, mas amanhã você pode pegar o primeiro e, né, a vida do atleta, do competidor é assim. E é uma vida, né, bem gostosa, assim, de viver também, porque sempre tem essa ansiedade, essa motivação, você quer ser melhor a cada dia mais. Mas vamos falar um pouquinho do período na Team Genji, né, a disputa da Grandmaster 2019. Aí tem uma questão de pressão, né? Você foi o único brasileiro no torneio. Teve pressão em relação a isso? E olhando de hoje, como que você avalia esse período? Então, esse período aí sim foi, acho que, quando eu realmente senti a pressão, sabe? Foi uma experiência muito legal, tá na Team Genji, que foi assim, era um time internacional, a gente tinha lá, pô, eu tinha junto comigo no time jogadores, um argentino, alemão, polonês, canadense, sabe? Então, assim, era bem legal treinar com essa galera toda. E mais, assim, por mais que eu achasse que eu estava preparado, quando eu entrei na Grandmaster, talvez por ser realmente o único brasileiro, né? A maior liga com os maiores jogadores do mundo. E ela pagava muito bem. 2019 foi o meu melhor ano financeiro, assim, podemos dizer, no Hearthstone. Então, assim, foi um ano que, pô, eu viajei um monte, eu tava ganhando bem, eu, tipo, tava muito legal para mim. Só que eu comecei, né, tipo, nessa liga, na época, 2 jogadores eram rebaixados, né? Então, assim, pô, foi tão difícil chegar aqui, e se eu for rebaixado, tipo assim, eu vou perder, tipo, tudo isso que eu sofri tanto para conquistar,
E aí isso começou a afetar muito a minha cabeça, sabe? Na primeira temporada eu fui super bem e tal, beleza. Daí na segunda temporada eu comecei, tipo, a primeira semana eu ganhei um e perdi um, tava bem, tava jogando bem. Aí na segunda semana, quando eu perdi os 2 jogos, e nem foi por jogar tão mal, aí eu tomei um susto, assim, porque daí eu fui lá para baixo da tabela e aí eu comecei a pirar, sabe? Tipo, nossa, e se eu for rebaixado? Tipo, meu Deus, eu não posso, sabe? Aí o medo de ser rebaixado, eu acho que me fez ser rebaixado, sabe? Assim, hoje olhando para trás, por mais que eu tentei diversas coisas, eu tentava relaxar, eu tentava ficar tranquilo, mas, cara, chegava na hora do jogo, por mais que eu achasse que eu estava tranquilo, acontecia alguma coisa que, tipo, em algum momento eu saía, assim, sabe? Tipo, eu dava uma misplay, eu fazia alguma coisa que não era normal meu, assim, mas eu acho que por esse medo, assim, sabe? Eu sabia que muita gente estava me apoiando, pô, sou o único brasileiro, então, assim, nossa, o único brasileiro, e se cair, daí não vai ter nenhum brasileiro lá, e esse também medo por mim, assim, de perder tudo aquilo que eu estava vivendo, sabe? Pô, um time estrangeiro me pagando em dólar, com o dólar, tipo, super alto, então isso é incrível, pagando minhas viagens, a Gramaster pagando super bem, sabe? Assim, então, por isso que falam que na vida você não pode ter medo mesmo, né? Porque acho que esse medo acabou me bloqueando, sabe? E olhando para trás, claro, se eu pudesse tentar mudar e não ter sido rebaixado, eu faria, mas ao mesmo tempo foi um ano assim que também me tirou muita pressão das costas, sabe? Porque esse medo e essa pressão toda, eles acabam te fazendo mal, né? Que nem você falou, é a vida do competidor. Claro, você sempre tá mirando lá no topo, você sempre quer estar ganhando, mas tem esse lado estressante também, sabe? E 2019 ainda foi um ano que eu tinha estourado meu joelho no final de 2018 ali, então eu fiz a minha segunda cirurgia de joelho em 2019, tipo, que é cruzada anterior, é uma cirurgia bem chata e, sabe, demora um monte o processo de recuperação. Então, assim, foi um conjunto de coisas que me deixavam estressado, sabe? Tava recuperando meu joelho e, assim, eu ia com 50 dias de cirurgia, que, pô, você tá. Tem gente que tá de muleta ainda, tipo, você tá super mal. Eu tinha uma viagem para Taiwan que eu tinha que ir. Se eu não fosse, eu não ia entrar na Gramaster. Daí minha cabeça já começou a pirar antes, né? Que eu, meu Deus, eu tenho que fazer fisioterapia todo dia, que eu preciso viajar, né? Tipo, mas eu ficava, mas como é que eu vou viajar? Tipo, sei lá quantas horas para Taiwan com o joelho desse tamanho, tipo, imagine me dar eu começava a pirar, né? Vai me dar uma embolia lá no avião, tô ferrado. E aí depois foi uma bola de neve, assim, né? Que daí veio a Gramaster, aí esse medo de ser rebaixado e tudo mais. Então, assim, foi um ano que teve o lado financeiro, o lado das viagens, de experiências e tudo mais, que foi incrível, mas também acho que foi o ano mais estressante da minha vida, assim. Você diria que esse período foi o mais desafiador da sua carreira até agora? Ou teve alguma outra situação que você considera assim, não, esse momento foi o mais difícil que eu já enfrentei? Não, acho que de desafiadora, acho que sim, porque uh, conquistei outras coisas, né? Que nem em 2018, vice-campeão mundial, ganhei Copa América, assim, situações importantes, sabe? Mas esse momento da Grandmaster, esse rebaixamento, sabe, assim, eu ter que lidar com tudo isso, porque você fica aquele período de luto, assim, quando eu caí, eu lembro que o cara tem uma entrevista, né, tipo, no final e tal, eu falei, cara, sem condições, eu só queria chorar, que eu tava me sentindo muito mal, assim, eu tava, sabe, quando você, tipo assim, eu tentei e não consegui, eu falhei, então eu tava me sentindo, tipo, um nada, assim, e então foi acho que realmente o período mais desafiador, assim, de pensar, pô, o que eu vou fazer? Vou parar agora ou eu vou, né, dar a volta por cima, continuar, sabe, assim, foi um período bem complicado mesmo. Como que foi para você se reerguer de uma situação assim, né? Não é fácil, mas você contou com o apoio de amigos, família, ou você mesmo, né, conseguiu se reestruturar? Como que foi? Eu tive, eu acho que, assim, eu recebi muita mensagem, sabe, assim, porque ao mesmo tempo que muita gente torcia, né, claro que sempre vão ter os haters, sempre vai ter gente falando mal ali, né, então, assim, ninguém gosta de ficar lendo certas coisas, mas a gente tem que passar por cima disso, e eu recebi muita mensagem de muita gente apoiando e, pô, elogiando, e
que confortam mesmo, que é bem legal, e principalmente da minha namorada, do meu irmão, dos meus pais, que, tipo, independente do que você decidir agora, a gente vai estar do seu lado e você é muito, sabe, assim, porque o rebaixamento, nossa, você se sente um nada, né? Então você tá lá no poço, sabe? Por mais que fala, pô, mas só tinha você de brasileiro lá, tipo, até então, agora a gente tem mais um brasileiro, o Fled, muito, muito bom que ele conseguiu chegar lá, mas até então, ninguém chegou até ali, você não tem que se sentir tão mal por isso e tal. Mas você se sente, porque teve uma situação e você foi rebaixado, então é muito ruim. Aí ter o apoio de amigos, familiares e tudo mais é importante, sabe? Foi bem bom, assim, para mim, para poder até continuar jogando mesmo, que eu poderia, né, tipo, desistir, sabe? Depois de uma situação de fracasso, tem gente que fala, não quero mais, porque é ruim passar por isso. Ninguém gosta de passar por essas frustrações, esses fracassos, mas acho que faz parte para a gente crescer, né, tanto como atleta, como pessoa também. Sim, sim, não. Muita gente passa por isso na carreira, né? E vai, se não passou ainda, vai passar, né? Sempre tem altos e baixos, é a vida, né? É. Mas falando de reconhecimento, você também foi muito bem reconhecido, né? Em 2018 e 2019, você foi vencedor do Prêmio Esportes Brasil na categoria de melhor jogador de card game, né? E, cara, queria saber como foi para você receber essa indicação, né? E ser aí eleito, né? Melhor jogador de card game brasileiro. Cara, foi uma satisfação muito grande, porque o prêmio começou em 2017, e daí 2017 eu fui finalista. E acho que era eu, o Legolas e o Léo Mané na época. E assim, todo mundo bem dividido, tinha outros grandes jogadores também que não chegaram entre os três, o VCT, o Golorin. Nessa época tinha muita assim, divisão de achar quem que merecia, não tinha uma unanimidade para dizer quem realmente foi o melhor daquele ano. Sabe? Então, assim, mas eu tava ali, né, e queria ganhar, daí acabei ficando, né, entre os três, só o Legolas foi o vencedor, aí fiquei com aquele gostinho de quase, né, e aí 2018, que, pô, tive esse ano incrível com o HGG e vários outros títulos e tudo mais, que acho que foi que a galera falou, não, é unânime mesmo, o Reise merece, quando, tipo, me consagraram ali ao melhor jogador, ter esse reconhecimento foi sim, maravilhoso, porque é um dos maiores prêmios que a gente tem aí da América Latina, então acho que para qualquer um que compete, quando você tem alguma forma de reconhecimento, é muito satisfatório e foi bem legal para mim. Bacana. Falando agora sobre o cenário atual competitivo de Hearthstone, né? Como que você tá vendo questão de competições, atual mesmo, né? Questão de 2021, 2020, como que foi esses últimos anos agora e como que você tá vendo esse cenário? Cara, uma coisa que chateou muita gente, sabe? Porque assim, falando, o cenário brasileiro tem altos e baixos, né? Às vezes a gente acaba tendo um período com mais campeonatos, menos, depende muito aí de empresas interessadas, né? Em estarem fazendo campeonatos. Mas falando um pouco da Blizzard em geral, o ano passado eles fizeram, passado acho que retrasado, né? Os Master Tours, que antes eram as viagens, né? São os Majors, daí o ano passado foram 6 Majors online, e eles tinham uma premiação de $500 mil em cada Master Tour para ser distribuída. E daí, sei lá, né, porque eles cortaram um bundle lá que eles faziam antes e baixaram, tipo, para $250 mil a premiação total, né? Não é do campeão, isso é a premiação total do campeonato. Mas, pô, cortaram pela metade. E muita gente quis até, assim, deixar de jogar por causa disso, porque antes, só de você classificar para o Master Tour, que pô, já é muito difícil, sabe? Tem, tipo, eu consegui classificar para todos, mas a maioria das pessoas rala um monte e sonha em classificar para um, para dois, sabe? É uma situação difícil. Mas só de você classificar, você já garantia quase $1.000 ali. Então, já era legal. E daí esse prêmio ia aumentando. Dava uma tranquilidade, assim, de você ter essa garantia de algum retorno. E daí esse ano, como eles cortaram pela metade, eles vão estar, tipo, pagando os 200 melhores, né, de cada campeonato, que são em média aí 400 jogadores do mundo. Então, assim, só de você classificar não te garante nada mais. Você ainda depende de ter um score positivo durante o campeonato para ter algum retorno. Então, assim, isso acabou pegando um pouco, assim, isso é bem chato para o cenário, que a gente quer que a cada ano ele cresça, aumente em campeonatos, premiações e tudo mais. E você ter um corte assim é ruim. Ah, com certeza, né? A gente realmente, quanto mais investimento tem, mais vai Sim. crescer, né? Mais vai impulsionar. E ter um corte desse realmente não é bom, né? Não é bom para Não. vocês e competidores.
Mas eu queria agora fazer uma questão que eu vou adicionar aqui à nossa pauta. Você já pensou em migrar cenário, né? Tem outros card games que surgiram recentemente, ou você ainda está bem confortável no Hearthstone, não pretende trocar de jogo? Você já trocou uma vez, né? E uma segunda, já cogitou? Não, para ser bem sincero, não, porque assim, eu nunca. Eu não, tipo assim, eu não entrei no Hearthstone pensando, né? Nossa, eu vou competir nesse jogo. Assim, as coisas foram acontecendo, sabe? Então eu nunca, sei lá, se surge um jogo novo, só se acontecesse naturalmente, sabe? Que já surgiram aí vários card games, mas eles sempre acabam flopando e não vão para frente. O Hearthstone, querendo ou não, continua há anos aí, né? Pelo menos se mantendo. Então, assim, só se acontecesse naturalmente, igual foi com o Hearthstone, porque acho que você só vai conseguir ser bom em alguma coisa se você gosta daquilo, sabe? Não adianta eu falar, não, eu vou fazer tal coisa porque sei lá, tá tendo um campeonato, tem boas premiações e tudo mais, mas eu tenho que gostar muito daquilo, porque senão eu não vou ter interesse em ficar treinando e ficar bom. Então, assim, nunca cogitei, sei lá, ir para outro jogo, né, competir em outro jogo. Eu brinco, eu jogo outros jogos e tal, mas assim, para tentar competir, só se fosse algo, pô, tô gostando, tô melhorando, acho que dá para competir. Não assim, já entrar nele pensando, não, eu vou entrar nesse jogo só para competir e tal. Entendi. Justo. Falando um pouquinho agora para quem quer começar a carreira de jogador profissional em Hearthstone, ou né, alguém que se inspira em você, que tem como meta aí se tornar eventualmente. Não sei se você faz stream, Raze. Faz stream? Não, pior que não, um monte de gente Não? me cobra e tal. Ó, Eu deveria, né? Mas eu deveria, já o fiz pessoal. lá. Há muitos anos atrás eu tentei fazer por um período e tal, mas é que tipo, achava meio cansativo e tal, Exige bastante, acabei né? parando. Para você ser streamer e jogador é É. difícil, mas que dica você daria para alguém que quer começar essa carreira ou que tá pensando em entrar no Hearthstone e quer competir? Cara, assim, não adianta você mirar lá em cima se você tá começando, né? Não adianta você pensar, nossa, eu quero ser profissional, eu vou viver disso. Vai passo a passo, sabe? Deixa as coisas acontecerem. Assim, competir é muito legal. Eu gosto e acredito que, igual eu, tem milhares de pessoas por aí. Então, assim, se você gosta de competir, é legal. Independente se é difícil a caminhada, você vai competir um torneio, vai perder. Na vida a gente mais perde do que ganha, normal. Você vai jogar um monte de campeonato para ganhar um. Você não vai ganhar a maioria, você vai mais perder do que ganhar. Então, assim, sabe, vai passo a passo, vai tentando evoluir, joga um campeonato, vê o que você poderia ter feito diferente, tenta melhorar para o próximo, tenta fazer às vezes um grupo ali de treino, com amigos e tudo mais, sabe? Mas assim, não adianta querer dar um passo maior que a perna, né? Você tem que ir devagarzinho, passo a passo e deixar as coisas irem acontecendo. Que eu acho que para mim foi muito assim, sabe? Eu nunca pensei, nossa, eu tenho que fazer isso só pelo retorno financeiro, sabe? Tipo, eu sempre gostei de competir, sabe? Poder me provar, eu ganhei, eu sou o melhor, sabe? Então, assim, o que vier depois é consequência. Então, vai devagarzinho, vai construindo ali tijolinho por tijolinho, que a caminhada é longa, mas vale a pena. Se é isso que você quer, segue atrás dos seus sonhos né, você tem que confiar no seu potencial e segue em frente. Tem que investir, né? Porque é aquela história, não vai chegar ganhando, né? Vai Não, chegar, vai construindo a história, né? ninguém começa de cima e Exato. E é difícil. é É difícil. difícil, é difícil. Você recentemente também estreou como comentarista no Hearthstone, né? Como que foi atuar numa função completamente diferente, né? Comentar um campeonato. E tem outras competições que você vai atuar também como comentarista no futuro? Então, essa história é muito louca que em 2017 a Blizzard fez um torneio, não é torneio, como é que fala? Uma competição assim para narradores, né? Aí pô, na época assim, eu nunca tinha pensado, né? Nossa, tenho vontade de narrar e tal, mas como eu gosto de competir, eu vi lá, vai ter uma competição de narradores e tal, as novas vozes da Blizzard, sei lá como é que chamava. Eu falei, vou fazer um vídeo. Eu sempre gostei assim, né? Tipo, de falar e tudo mais, né? Quando eu jogava PES, eu jogo sozinho, às vezes eu jogo narrando e tal. E eu falei, eu vou fazer, vou ver o que dá, né? Daí mandei o meu vídeo e passou, né? Tipo, não achei assim que eu fosse ganhar e tal, né? Sempre tento, mas mandei lá.
E daí, quando eu tava no Prêmio Esportes Brasil 2017, eu tava ali meio chateado, né? O Legolas tinha ganho e tal, mas tudo bem, aí ia ter a festa e tal. Aí a Nai me mandou mensagem: pô, você viu quem ganhou o prêmio de narradores de Hearthstone e tal? Você mandou a foto. Daí eu, nossa, daí eu, tipo, fiquei mega feliz, né? Assim, nem tava mais lembrando e tal, né? Mas passou, né? Porque eu segui competindo e na época eu até fiquei meio chateado porque, tipo, pô, ganhei o prêmio, mas ninguém veio falar comigo, assim, da Blizzard, tipo, você tem interesse em narrar os torneios e tal. E daí depois em viagens eu até conversei com o Bullet, que na época trabalhava para Blizzard, com algumas pessoas, falei, pô, por que vocês nunca me chamaram, né? Tipo, tá, eu ganhei o concurso de narração, mas ninguém quis saber se eu tinha interesse em narrar. Daí a gente meio que assumiu que você prefere competir e tal. Daí não, mas eu nem sei, né? Assim, pô, quais são os valores e tudo mais, sabe? Tipo, quais são Pra os escolher, termos né? para eu poder escolher se eu quero ou não. Ninguém simplesmente veio me perguntar, vocês assumiram e ponto. Daí então se tiver alguma oportunidade, eu vou te chamar. E daí faz 2 anos, acho que surgiram aí essas primeiras oportunidades e aí eu narrei alguns campeonatos e gostei, a galera acho que também gostou, sabe? Então eu não larguei, nem sei se não quero largar esse meu lado competitivo por enquanto, mas tentando igual a Nai, né? A Nai que é um exemplo a ser seguido aí para todo mundo, que faz Faz tudo, tudo. tem 48 horas o dia dela, mas tem esse lado de caster hoje em dia que eu acho legal e vou estar narrando aí um campeonato sim, que eu vou estar substituindo o Tesda em alguns dias, então, mas não sei se eu posso falar dele, mas vão me ver aí narrando mais alguns campeonatos para quem gostou e espero que surjam mais convites, porque eu me divirto narrando, foi uma parada que eu gostei bastante de fazer. Bacana. É algo diferente, mas é algo que quando você, né, faz a primeira vez, você quer fazer a segunda, quer fazer a terceira, e é realmente divertido. Bom, e suas metas para 2021? Como que estão, o Reise? Então, eu sigo, né? Vou tentar disputar o maior número de campeonatos, os grandes, né? Possíveis. Assim, a minha meta maior é voltar para a Grandmaster, né? Que é a maior liga do Hearthstone, que foi onde eu fui rebaixado, mas eu sei que eu tenho potencial para voltar. O ano passado eu não consegui, mas tentar de novo, né? E quem sabe né? Esse ano dá tudo certo e também seguir competindo nos campeonatos nacionais e da América Latina, que ano passado foi onde eu consegui ir melhor. Então, é mais ou menos isso. Tá certo, então. Agora vamos para perguntas do público, para a gente poder finalizar. A gente tem 3 perguntas aqui, 2 que vieram via Twitter e uma que veio de um amigo meu, que a gente já vai falar daqui a pouco dela. Mas o Matheus Todesco, @Matheus Todesco lá no Twitter, ele enviou o seguinte, ó. Qual tipo de preparação você faz antes de um jogo importante? Como manter a calma e a tranquilidade? Nossa, eu tava tomando água agora. Acho que para uma das coisas importantes é você ter uma boa noite de sono. Se você vai ter algum campeonato importante, não adianta às vezes, vou ficar treinando a madrugada inteira, tal. Não adianta. Você tem que estar descansado, porque senão sua mente não vai funcionar legal. Então, dormir bem, água, que nem eu tomei aqui agora, mas para campeonato você vai beber muita água, porque você tem que estar hidratado, sabe? Parece que não, você está jogando sentado, parece que não tem desgaste, mas tem, e é importante estar sempre se hidratando e tentar manter a calma, sabe? Eu não sou muito ligado nessas coisas assim, sei lá, minha mãe ela é mais ligada, né? Sei lá, em reiki, esses negócios assim, então às vezes ela fica, não, tenta respirar e tal, inspira e solta e não sei o que, mas acho que se você conseguir, né, manter a calma, trabalhar sua respiração, algumas coisas assim ajudam também, porque Uhum. tem gente que fica mais nervosa, tem gente que fica menos, então tentar relaxar e manter o foco, acho que, sei lá, são as principais dicas que eu daria, assim. Tá certo, é isso mesmo. O Hidrogênio, @DHidrogênio lá no Twitter, ele mandou algo que você meio que já respondeu, mas ele pergunta qual foi o seu melhor ano no Hearthstone em 2 âmbitos, conquistas pessoais e diversão dentro de jogo. Pode ser 2 anos diferentes, um para cada, se houver, né? Imagino que você tenha um meta ou deck preferido e um ano que foi marcante para sua carreira como pro. Eu comentei antes do ano de 2018, acho que sim. Eu acho que eu guardo aquele ano com muito carinho, tanto por todos os resultados positivos que eu tive
e também não só, né, pelas parcerias, tanto com o Léo e o Pera na Red Canids, com os meninos no HGG, pelas viagens. Esse ano foi muito marcante para mim, né? Não foi o meu melhor ano financeiramente, mas nos outros aspectos foi o melhor com certeza. E assim, de deck preferido, essas coisas também, que é muito comum perguntarem, né, em card game, mas eu nunca tenho assim deck preferido ou classe preferida. Eu gosto de jogar com o que tá forte, sabe? Às vezes, dependendo da expansão, você acaba tendo, nesse momento eu prefiro tal deck e tal, mas geralmente com o que tá rodando mesmo, com o que tá forte, e acho que é isso. Vai mudando bastante, né? O jogo muda direto, inclusive vai mudar agora, como o Reis Inclusive mencionou. hoje lançou e aí o meta muda inteiro, né? Porque 4 expansões saíram e entra uma nova. Então, assim, muda completamente. E aí dá-lhe estudar esse novo, né? E daí começa tudo do zero e no final do mês que vem a gente já tem Master Tour, então começa tudo de novo a preparatória. Bom, agora vamos para a pergunta então do Vicenzo, que ele quer saber aí do Raze, como que foi no camp da cooldown? Segundo ele, teve um momento que ele falou o seguinte, ó, não dá o fair play, né? E que se desse alguma zica ali era para você culpar ele. Conta essa história pra gente. Então, na cooldown, nessa época eles faziam, né, os torneios HCTs, e os HCTs, só as finais que eles faziam presencialmente lá fora, assim, com os finalistas. Mas era um torneio meio misto, assim. Eles dividiam por país, por exemplo. Cada país tinha um local, tipo um bar de esportes ou alguma coisa assim, que os jogadores iam. Então, aqui no Brasil tinha a Cooldown, nos Estados Unidos tinha alguma outra... Tinha mais de um, mas algumas arenas, e aí os jogadores se enfrentavam online para classificar para a final, que era um pré-mundial, assim. E daí eu tava invicto ali, sei lá, tava na última rodada do Suíço. Se eu ganhasse, eu tava classificado para o top 8, né? Para as finais e tal. E era muito importante. E até quando eu comecei a jogar Hearthstone, assim, como eu disputei um campeonato mundial de PES, quando eu comecei a competir Hearthstone, eu vi que dava. Foi uma coisa que eu sempre tracei como meta, era tentar disputar um campeonato mundial de Hearthstone. E assim, se eu classificasse ali, era um pré-mundial, então para mim seria praticamente uma meta alcançada, né? Então era muito importante. E aí tava 2-1, acho que a série para mim, e o meu adversário ele entrou na última matchup com o deck errado. E quando você faz isso, na maioria dos torneios, tipo, você perde aquele jogo e tipo, uma vitória, né? Mas é uma situação meio complicada, porque, tipo, você, pô, sei lá, né? Você não teve o jogo e tal, é uma situação desconfortável, sabe? Eu lembro que aconteceu, daí eu virei o Vicenzo, que era o manager da Red Canids na época, né? Eu falei, pô, o cara, tipo, ó, deu kill com o deck errado, e agora? Tipo, eu pego a vitória ou eu, tipo, aceito o rematch e tal? Daí ele, não, pode pegar a vitória, né? Que eu falei, putz, mas imagine a galera depois, sei lá, no Twitter falar mal de mim, alguma coisa assim, né? Porque é sempre chato, eu fiquei, né, tipo, meio assim, será? E tal. Dele, não, pega a vitória, qualquer coisa você põe na minha conta, fala que o teu manager que mandou e tal. E daí eu peguei a vitória, classifiquei para o top 8, só que depois esse cara, tipo, ele terminou ali, acho que em oitavo, ele também acabou classificando, a gente se enfrentou no top 8 e eu ganhei dele, tipo, normal, sem ele escolher deck errado, nada. Então acho que era para ser mesmo, e aí eu acabei Era o destino. classificando e tal, era o destino. Mas é uma história boa ali, tipo, pô, foi um dia muito feliz. Eu lembro a gente se abraçando quando eu conquistei a vaga, o Vicenzo e tal, que foi bem legal. Não, o Vicenço é uma figura, né? Inclusive, abraço pro Vicenço, se ele estiver ainda no chat. Ele falou: não sei se você vai ler, mas se você ler, pergunta aí pro Reis que eu quero saber. Quero que ele responda aí. Então, tá respondido, tá? Bom, a gente vai agora para o encerramento do programa. Reis, queria agradecer demais a sua participação, você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Se quiser, pode se despedir ou dar alguma mensagem pro pessoal que te acompanha, que te admira, enfim. Eu que agradeço, pô, muito obrigado aí pelo convite, espero que tenham gostado. Se a galera ficou com mais alguma dúvida, sei lá, quiser, me segue lá nas redes sociais, Reis_HS, e podem mandar mensagem, eu sempre respondo, quem quiser ajuda e tudo mais. Mas é isso, obrigado Letícia, Game Culture aí pelo espaço, e espero também que a Game Culture faça campeonato de Hearthstone esse ano. Ano passado rolou um, acabei ficando com o segundo lugar, então tomara que role esse ano para tentar o título. Mas, brigadão aí. Show.
Valeu demais, tamo junto. E se você quer aí acompanhar a próxima expansão que tá rolando agora, quer pedir ajuda com o deck aí, segue ele lá. Então não se esquece, vai lá incomodar, vai lá perturbar o Raze. Raze, quero ajuda com o meu deck, quero montar um negócio aqui bem legal. Vai lá que ele pode te ajudar, beleza? Pessoal, queria agradecer muito todo mundo que acompanhou, uma boa noite para todos. E se você perdeu esse programa, acabou chegando na metade, chegou no final, não se esquece que ele vai para o YouTube, então fica tranquilo. Se liga nas redes sociais da Gaming Culture, que eles vão postar lá o link para você acompanhar no YouTube. E se você quer saber também quem é o próximo convidado, me segue também nas redes sociais, @LeticiaXMota, com 2 T's, e também a Gaming Culture, claro que eles sempre vão postar lá com antecedência para vocês saberem quem será o nosso próximo convidado da terça que vem. Bom, e um recado aqui, estejamos todos atentos, porque estão abertas as inscrições para o Girl Power de Valorant, 20 mil reais em premiação, bastante coisa, hein? Fora as outras surpresas, eu tô bem ansiosa para saber quais são, que ainda vão ser anunciadas, e o link você encontra também nas redes sociais da Gaming Culture. Então não perca tempo e siga lá. Bom, é isso. Até semana que vem, até terça que vem, às 8 horas. Tchau, tchau. Mais um agradecimento ao Cooler Master por apoiar o nosso programa. Beijão. Tchau, tchau.